Perigo da morte espiritual. Apocalipse capítulo 3, para você que está com a sua Bíblia, seja ela física, seja ela online, seja ela no celular, no smartphone, eu quero que você acompanhe conosco, tá bom? Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao 6, é uma leitura pequena, mas de grandes ensinamentos, lições para todos nós. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos falar com Deus. Pai, nós somos gratos pelo privilégio de mais uma vez pregar a Tua palavra através das redes sociais, dessas plataformas. Que vidas sejam tocadas, ó Deus. Usamos esse instrumento para louvor, para a glória do Teu nome. Livra-nos, ó Deus, da frieza espiritual. Ajuda-nos, Pai, a ouvir a Sua voz, a obedecer, a temer a Tua santa palavra. Que vidas sejam tocadas, que vidas sejam confrontadas pela situação espiritual em que vivem. Começando por mim, ó Pai. Fala o meu coração, adverte-nos, ó Deus, para que sejamos íntegros, para que nós possamos ouvir a Sua doce voz e seguir a Sua voz, que é o nosso bom pastor. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Meus amados irmãos, é sempre bom, antes de dar início ao estudo das cartas, algumas curiosidades a nível de contexto, como vivia o povo da cidade de Sardes. Vale ressaltar que Sardes ela foi fundada 600 anos antes de Cristo e ficava localizada em um monte. E essa montanha em que a cidade foi construída em cima, né, como fosse uma cidade serrana, como nós conhecemos, ela era protegida, né? Naturalmente a cidade de Sardes ela era protegida, ela ficou conhecida pelos seus moradores orgulhosos quanto à sua proteção, contra a sua opulência, sua riqueza, a sua majestade de outrora. Só que a cidade de Sardes ela foi invadida 2 vezes. Ela foi invadida por Ciro. Ciro cercou a cidade no ano 400 a.C., por 14 dias secou a cidade de Sardes, e por uma brechazinha que havia no muro, ele entrou com seu exército e exterminou a cidade e a subjugou. Alguns anos depois, outro imperador, por nome Antíoco Epifânio, fez o mesmo, do mesmo jeito. Apesar de toda proteção natural dos seus muros, a cidade orgulhosa, ela foi derrubada, ela foi vencida, ela foi subjugada. Havia sim comércio em Sardes, a idolatria reinava, como as cidades anteriores. Mas toda a glória de Sardes estava no passado. Tudo o que se dizia de Sardes ela foi um dia uma cidade rica, ela foi um dia a capital, ela foi um dia uma cidade de poder, de majestade, de glória, mas toda essa glória ficou no passado. A cidade, pouco tempo, né? Na era de Cristo, no ano 17, ela sofreu um terremoto, onde também foi preciso ser reconstruída, e o imperador na época ajudou a reconstruir a cidade. Então essa cidade, ela sabe o que é ser morto e ela sabe o que é reviver.
Havia uma deusa cultuada nessa cidade, chamada Ártemis, uma deusa grega. Ela era conhecida como a deusa da ressurreição. Já pensou? Ela tinha o poder de dar vida. Você entende, irmãos, como Jesus faz um contexto, né, na cidade? Cada cidade tem algo semelhante à mensagem que Jesus tem a passar para a igreja. Jesus, ele examina o contexto para aplicar o texto, para aplicar a sua mensagem de acordo com a situação e a época que a igreja vivia. Dito isso, vamos para o texto, vamos estudar aí sobre o perigo da morte espiritual. O versículo 1, ele diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aí vem a pergunta, né? Oxente, nós não acreditamos só na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E esses 7 Espíritos de Deus saíram de onde? O que representa? O que quer dizer os 7 Espíritos de Deus? Aí nós devemos olhar para os 7 literais. O livro de Apocalipse é um livro simbólico. E o número 7 nas Escrituras, algumas vezes, ele tem um sentido de completude, de perfeição, né? E lembra isso. Quando Jesus se apresenta à igreja dizendo que aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ele está dizendo aquele que atua com perfeição, atua com santidade, com majestade, com autoridade, com força, com honra. Ele está dizendo assim: o Espírito de Deus, ele age, está sobre o meu controle, e ele age de uma maneira perfeita. Eis o motivo dele dizer 7, né? De uma maneira perfeita. Logo depois ele diz: e que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, como nós já dissemos, como diz Apocalipse 1:20, as 7 estrelas são os pastores, os líderes de cada igreja da Ásia Menor que estavam nas mãos de Deus. Deus está chamando a atenção dos líderes da época. Ele está dizendo: olhe, eu atuo de uma maneira perfeita e eu começo atuando pelos líderes. Eu começo atuando por aqueles que exercem autoridade, seja o líder espiritual da igreja, o líder espiritual da casa, o líder espiritual no seu trabalho. Cristo está dizendo: eu tenho na mão as 7 estrelas e atuo de maneira perfeita. Aí Cristo, infelizmente, não há elogios a ser passados agora. Ele vai passar os elogios depois. Logo no início do versículo 1 ele diz: conheço as obras que você realiza, que você tem a fama de estar vivo, mas está morta. Já pensou, irmãos? Cristo começar a carta dizendo isso. Você tem a fama, né? É como se ele dissesse: você tem aplausos da cidade de Sardes. As pessoas reconhecem a sua obra, os seus trabalhos. As pessoas reconhecem aquilo que vocês fazem na cidade de Sardes. E a sua fama já andou, sua fama se espalhou pelas cidades vizinhas, se espalhou pela cidade de Sardes. Sua fama se espalhou como você é viva, como você é atuante, como você está prestando serviço à cidade. Mas preste atenção, Sardes, você está morta. Olha só que palavra dura vinda da parte de Cristo para uma igreja que pertencia a Ele. Quer dizer, irmãos, vale ressaltar que estar morto é uma situação espiritual, onde não sentimos mais a presença de Deus, onde não vivemos mais para a glória de Deus e passamos a agir da maneira mecânica. Cantamos por cantar, pregamos por pregar, damos nossos dízimos e ofertas por dar. Não há nenhuma motivação do coração, não há quebrantamento em nosso coração, não há lágrima em nossos olhos, não há mudança em nossa conduta. Tudo isso torna-se uma religião, um paganismo dentro do cristianismo. Aí Jesus está dizendo: você tem uma fama de que você está viva, mas você está morta. Ela trabalhava achando que era para Deus, mas não estava fazendo de todo o coração. Pelo contrário, ela estava fazendo da maneira mecânica, sem amor, sem relacionamento. Lembrando que Cristo é mais interessado em nós do que no que fazemos. Porque se Jesus se interessasse apenas pelo que fazemos, os fariseus tinham passado pelo seu critério. Os fariseus oravam, os fariseus davam esmola, os fariseus procuravam ter uma vida santa, entre aspas. E quando Jesus chegou e disse: vocês são um sepulcro calhado, vocês são os mausoléus. Mausoléus eram os túmulos bonitos que se faziam na época. O que adianta, irmãos, um túmulo bonito para guardar um morto? Jesus está dizendo: não vale de nada ter essa estética, ter essa aparência e o coração não pulsar.
e não tem um sangue quente dentro das veias, não vale de nada. E ele continua dizendo, olha, fique, aí no versículo 2, fique vigiando, fortaleça o restante que está para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Como se não bastasse eles estarem mortos diante de Deus, parte da igreja de Sardes, né? Vale ressaltar que não era toda a igreja, era uma parte dela. A Jesus está dizendo, aí as obras que vocês fazem não são dignas diante de mim. Irmãos, a igreja tinha fama, ela tinha aplauso, mas não tinha aplauso de Deus. Que adianta nós sermos reconhecidos pelos homens e sermos reprovados por Deus? O que adianta termos aplausos do mundo enquanto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está envergonhado de nós? Não vale de nada. Cristo está dizendo, vocês estão mortos e as obras que vocês estão fazendo, como diz aí o finalzinho do versículo 2, ele diz, as obras que você realiza não são íntegras na presença de Deus. A palavra integridade diz respeito a caráter, ou seja, eles não faziam como a palavra de Deus orientava, eles não faziam como as escrituras orientavam, eles faziam culto conforme o seu querer, conforme a sua vontade, eles pregavam aquilo que gostavam de pregar, e não que as escrituras mandavam ele pregar. Então tudo isso, meus irmãos, é característica de quem está morto. O problema é nós achar que estamos vivos porque os outros dizem que estamos, mas o verdadeiro diagnóstico vem de nós mesmos. Só você pode dizer se está morto ou vivo. Só você pode dizer se está vivo espiritualmente, se ainda fala com Deus, se ainda há tristeza pelos pecados cometidos, se ainda há uma ânsia de buscar a vontade de Deus. É só você que pode dizer isso. E Deus está sondando a igreja e revelando a sua verdadeira situação. Logo depois que ele apresenta as falhas da igreja, a sua condição de estar morta, fazia as coisas, mas sem amor, sem o Espírito Santo estar atuando, ou então atuante, né? E também essas obras que não eram íntegras, não eram conforme o caráter de Deus. E Cristo mostra a solução para isso. Meu irmão, se você olhar agora para a sua conduta, para a sua vida, quem você vê, meu amado irmão? Você se encaixa no perfil de alguém que está vivo ou alguém que está morto espiritualmente? O seu coração ainda se alegra com as coisas de Deus ou a sua alegria está no passado? A sua situação está igual à igreja de Sardes? Todas as coisas boas da sua vida ficaram para trás? Todos os momentos bons que você teve com Deus estão no passado? Se tudo que você tem a dizer sobre Deus, de bom, de maravilhoso, de gratificante, está no passado, é bom você começar a refletir se você não está morto espiritualmente. Porque, meus irmãos, o nosso Deus, ele não estava vivo e morreu. O nosso Deus estava morto e hoje ele está vivo para todo sempre. Então a presença que nós sentimos de Deus, nós podemos sentir. O quebrantamento que Deus produziu em nossos corações, nós ainda podemos ter. Vigie se você não está morto espiritualmente, achando, crendo e abafando que está vivo, mas na verdade está morto. Qual é a saída, pastor? Qual é a solução para o avivamento no meu coração? Qual é a solução para a minha alma estar viva diante da presença de Deus? Só Jesus pode dizer essa solução. E ele vai dizer, está no versículo 3, ele diz: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Meus irmãos, quer ser restaurado espiritualmente? Quer alimentar o seu espírito, reviver, como é que eu posso dizer? Quando você quer ficar fortificado, né? Quando você quer ficar esqueci a palavra agora, de força, de restauração. E interessante, meus irmãos, que Jesus disse assim: volte a ouvir a palavra. Simples assim. Meu irmão, você quer ser fortalecido, quer que o seu espírito dentro de você esteja vivo. Sabe qual é o primeiro passo? Volte à palavra de Deus. Volte a ler a palavra de Deus. Volte a ouvir a palavra de Deus. Tire um tempo para ler as Escrituras. Seja confrontado pelo que ela tem a dizer. Jesus está dizendo assim à igreja que tinha fama de vivo, mas estava morta. Jesus diz: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Essa igreja de Sardes ouviu e recebeu a palavra de Deus um dia, mas a palavra estava perdida.
como nos dias de Josias, a palavra estava perdida dentro do templo. Tenham se esquecido da importância da palavra de Deus. Aí Jesus diz: volte à minha palavra. Se você voltar à minha palavra, haverá vida em você novamente. Se você voltar às Escrituras, o seu coração voltará a bater, tá bom? E o seu espírito voltará a estar vitalizado, estar renovado na presença de Deus. Esse é o primeiro passo. Volte à palavra de Deus, a comunhão que você tinha com ela. Aí depois Jesus diz: guarde-o e arrependa-se, né? Cristo está dizendo o seguinte: meu amigo, volte à palavra de Deus, vigie sempre. Logo no início do versículo 2 ele diz: fique vigiando. O que adianta nós voltarmos a amar a palavra de Deus e não vigiar? Não vale de nada. A importância de buscar a palavra de Deus é para ontem, é para hoje também. Volte a buscar a palavra de Deus e vigie. Jesus Cristo diz assim: olha, os escândalos, ai daqueles que vêm ao escândalo. É necessário que os escândalos aconteçam antes da minha vinda, mas ai daquele por quem vier os escândalos. Vigiai e orai para que não entrem, para que não caiam em tentação. Então é importante voltar à palavra de Deus, é importantíssimo. Jesus chegou a dizer para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em João 17:17, Jesus disse: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Ou seja, a palavra nos limpa, a palavra nos santifica, a palavra nos fortalece. Volta às Escrituras que você encontrará a vida que você tanto busca. Teve um episódio lá em João capítulo 6, a partir do versículo 66. Do versículo 66 para frente, Jesus Cristo pregando, dizendo que ele era o pão da vida, tinham que comer da carne dele, beber do sangue dele. Os judeus ficaram escandalizados com essa mensagem, né? Jesus está falando sobre aliança, não comer carne literal e beber sangue literal. Aí muita gente deixou de seguir Jesus por causa dessa palavra dura. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou assim: vocês não querem acompanhar esse pessoal, não? Jesus pouco se importa com o ibope, né? Pouco se importava com a opinião da plateia, e perguntou: vocês não querem acompanhar, não? Vocês podem ir. Se vocês quiserem seguir a multidão, pode seguir. Aí Pedro olhou assim para Jesus e disse: Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu não estou interessado na palavra que me agrade, eu não estou interessado na palavra que me deixe para cima, eu estou interessado na palavra que me dá vida e vida com abundância. Pedro está dizendo: Jesus, a palavra que eu preciso é de vida, e só o Senhor tem. Para onde eu vou, Senhor? Então a igreja de Sardes, ela podia voltar à vida se ela voltasse à palavra de Deus, se ela voltasse às Sagradas Escrituras. E nós também. A vigilância também deve fazer parte da minha e da sua vida. Logo depois, como o versículo que eu li, ele vai dizer, né? Finalzinho não, o meio do versículo 3, a parte B, né? Ele diz: guarde e arrependa-se, né? O terceiro passo. Primeiro passo, voltar à palavra. Segundo passo, vigiar sempre. Terceiro passo, arrependimento. Arrependimento é uma volta a Deus. Arrependimento é uma mudança de mente. Mas não existe uma mudança de mente do arrependimento verdadeiro aonde pare na mente, né? Oh, rapaz, eu estou tão errado, eu tenho uma vida tão longe de Deus. Pronto, acabou. Aí continua com a vida errada. Não, isso não é verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele mexe com a sua consciência, mexe com o seu coração e mexe com a sua vida. Você volta para Deus. Jesus está dizendo: você está se sentindo morto, você nunca mais sentiu a presença de Deus, nunca mais ouviu a voz de Deus cobrar de você, encorajar você. Aí Jesus diz: arrependa-se, arrependa-se. Aonde há pecado não há presença de Deus, meu amigo. Não tem brincadeira, não. Só podemos sentir a presença de Deus quando a nossa vida está cheia de arrependimento e de quebrantamento. E o último passo para voltarmos aí à integridade, voltarmos à comunhão com Deus, a sermos reavivados por Deus, está aí no versículo 4. Ele diz assim, se eu terminar o versículo 3, a ameaça de Cristo, né? Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá que hora virei contra você. Cristo, ele dá a porta de escape, ele mostra a saída. Pastor, mas se eu não quiser saber da saída, ele tem a punição.
Ele tem todo o direito de nos punir, de chamar a nossa atenção, até porque somos dele. Para os que são dele, ele disciplina. Aí logo depois disso, irmãos, ele dá essa recomendação extraordinária, tá? Aí no versículo 4. Ele diz: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. O que diz respeito às vestes, irmãos? Diz respeito à nossa santidade. A primeira impressão que passamos para alguém é a roupa. É a roupa que estamos. E no contexto da época, uma roupa branca dizia respeito à pureza, à limpeza, à nossa higiene. Só que o símbolo aqui não diz respeito a uma higiene externa, diz respeito à nossa vida de santidade. Quer ter uma evidência de vivo, quer realmente voltar à vida com Deus, tem uma vida santa, tem uma vida reta, tem uma vida separada desse mundo. Viva como um cristão deve viver, longe das imundícies de Satanás, as imundícies do mundo. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 4 está escrito: aquele que quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus, torna-se inimigo do mundo. Não existe parceria com Deus e o mundo, com Deus e o diabo. Não existe nenhuma parceria. Mas sabe qual é interessante diante desse cenário de morte? É que havia pessoas vivas. Talvez você que está ouvindo essa live, tudo que foi dito até agora não se aplica a você. Você tem sentido a presença de Deus, está vivo, tem chorado pelos seus pecados, tem uma vida de quebrantamento, uma vida de santidade. Glória a Deus por isso. Mas nunca esqueça de vigiar. Nunca se acostume com a presença de Deus. Continue buscando a presença de Deus. Sempre queira mais da presença de Deus. Sempre tenha uma vida de santidade. Nunca abandone, nunca baixe a guarda. Até porque nós estamos em guerra. E a essa igreja, meus irmãos, que tinha fama de viva, mas estava morta. Alguns estavam vivos da igreja, sem dúvida. Jesus faz algumas promessas. E eu destaco aqui. São 3 promessas. A primeira promessa está aí no versículo 4. Finalzinho do versículo 4 ele diz: eles, aqueles que têm as vestes brancas, limpas, eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. A primeira promessa de Jesus ao vencedor, aquele que está vivo, que tem uma vida de santidade diante dele, são vestes brancas. Vestes brancas diz respeito à pureza, à santidade. Jesus disse: os santos andarão comigo nos céus. Para vocês que têm lutado contra o mundo, contra esse sistema diabólico, procurar ter uma vida santa, não se preocupa não, vocês andarão em plena santidade nos céus comigo. A terceira promessa está aí no versículo 5, olha que promessa extraordinária. Ele diz: o vencedor será assim, vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Você sabe o que é isso, irmãos? Aqueles que são de Deus têm a segurança da vida eterna. Para você que é filho de Deus, para você que teme a Deus, Jesus disse: não se preocupe, meu amigo, eu não vou apagar o seu nome do livro da vida. Não tem perigo de eu fazer isso. Todos aqueles que temem o meu nome, que vivem em santidade, que foram lavados e remidos pelo sangue do meu Filho, podem ter certeza que esses eu nunca vou apagar o nome do livro da vida. Sabe o que é isso, irmãos? É a certeza, é a garantia da vida eterna, é uma promessa que ele faz àqueles que lhe pertencem. E por último, está aí no finalzinho do versículo 5: pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A outra promessa é uma confissão divina. Jesus vai dizer assim para o Pai: esses aqui me pertencem, esses aqui viveram uma vida de glória e exaltação ao seu nome, ao Pai, esses são meus. Jesus está dizendo que vai dizer isso ao Pai e aos seus anjos. É uma confissão divina, dizendo assim: eles me pertencem, porque eu comprei com meu precioso sangue. Meus irmãos, temos uma vida santa, plena, reta, diante do nosso Deus. É um desafio para você que se acha que está morto, ou então acha que está vivo, mas está morto. Arrependa-se, ainda há tempo de mudança, ainda há tempo de você mudar e ser quebrantado com a palavra de Deus. Eu encerro aqui a palavra de hoje, tá?